Você acorda e o ano é 1350, o cheiro de esterco de cavalo preenche o ar, misturado com a fumaça das lareiras distantes. O calor do sol bate forte em sua nuca, enquanto seus pés afundam na lama da rua principal da vila, a cada passo, uma sensação de peso, como se o próprio solo estivesse te puxando para um tempo que parece tão distante quanto o próprio céu. O mercado está em plena atividade ao seu redor. As carroças rangem pesadamente sob o peso de grãos e nabos, e o som das galinhas cacarejando ressoa em cada esquina. O burburinho é ininterrupto, mas, no meio dessa confusão, você sente algo diferente, algo que te faz parar por um momento, sem saber exatamente o porquê. E então, lá está, a figura que faz seu coração acelerar, uma presença que atravessa a multidão como um farol. Eles estão um pouco afastados, perto de uma pilha de barris, a poeira da rua grudando em suas roupas simples, mas impecáveis. Você não consegue distinguir todos os detalhes por causa da poeira e do movimento frenético, mas seus olhos se encontram com os deles por um segundo que parece durar uma eternidade. Nesse momento, algo muda, um pequeno estalo no ar, um estremecimento. Seus estômagos revira e, por um breve instante, você esquece tudo ao seu redor. Não é a sopa de cevada que você comera mais cedo, não é o calor abafado que toma conta de sua pele. É algo muito mais forte, muito mais profundo. Esse momento, essa troca de olhares, não é como os encontros casuais que você está acostumado, como os olhares distraídos das ruas ou os gestos apressados das pessoas ao seu redor. Não, isso é algo diferente. É como se um véu tivesse sido levantado, e por mais que o mundo ao seu redor continue a girar, você está fixado naquele único instante. Seus corações batem mais rápido, suas mãos suam sob o peso das luvas de lã que você veste, e a dúvida começa a se infiltrar. O que fazer agora? Você deve esperar, deve agir, o que dizem as regras, não ditas dessa sociedade antiga, há uma expectativa invisível, mas palpável no ar. Você tenta se controlar, ignorar o calor subindo pela sua pele, o peso da vergonha que já começa a se instalar. A multidão passa ao seu redor como se fosse parte de um quadro que você está vendo de fora, mas algo ali, naquele olhar, parece sugerir que há algo mais entre vocês, algo que só pode ser descoberto se você tomar o próximo passo. O que fazer? Você que nunca precisou de mais do que um simples toque de tela para interagir com alguém, se vê perdido em um mar de inseguranças e possibilidades, onde um simples olhar tem o poder de decidir o rumo de tudo. Seus pés se movem sem que você perceba, e quando finalmente consegue dar o primeiro passo, a poeira que para no ar parece tomar vida própria. Seus olhos nunca se desviam da pessoa do outro lado da rua. Cada movimento seu parece estar sendo observado por todos ao redor, e o calor da tensão torna-se quase insuportável. Você olha para os barris ao redor, tentando encontrar algo para se concentrar, alguma distração que te permita pensar de forma clara, mas tudo o que você consegue fazer é olhar para a pessoa, que de alguma forma parece igualmente perdida no instante. Um momento que não se pode chamar de troca de olhares, mas sim uma conexão silenciosa, como se ambas as almas estivessem falando sem palavras. A multidão ao seu redor, o cheiro forte de cebolas e o som de risos distantes parecem desaparecer à medida que o mundo ao seu redor vai diminuindo, até que tudo se resume àquele simples, mas poderoso olhar. A dúvida agora toma conta de você de forma ainda mais forte. Você deve ser corajoso, não é? Seguir o impulso do seu coração, ou talvez seguir as normas que a sociedade medieval exige, onde o amor, se não nasce com aprovação, pode ser mortal. O medo de um erro, o medo de fazer algo considerado inapropriado, toma conta da sua mente. O que vai acontecer? Como isso vai se desenrolar? Você mal consegue pensar direito, e de repente, o som do mercado volta a ser ouvido. O clangor de um martelo batendo no ferro, o barulho das rodas das carroças, as vozes dos vendedores chamando seus clientes. Tudo volta ao normal, mas o momento entre vocês permanece congelado. Você se pergunta se tudo isso é real, ou se está sonhando. Como pode o destino ser tão claro, tão imediato, e ao mesmo tempo tão cheio de incertezas? Você tenta se mover, mas seus pés parecem pesar mais a cada passo. Há algo em você que deseja gritar, correr em direção àquele rosto misterioso, mas você sabe que no mundo medieval, agir sem pensar pode ser mais perigoso do que um erro em batalha. E enquanto você luta com esses pensamentos, a pessoa à sua frente sorri, um sorriso leve, um sorriso que, para os padrões da época, é tão ousado quanto encantador. Eles não se afastam, não fogem, pelo contrário, a expressão em seus olhos sugere que eles estão esperando. Esperando o quê? Esperando você dar o próximo passo, ou aguardando que o destino cuide disso.
O sol está mais alto agora, o calor mais intenso. O cheiro da terra seca e das ervas queimadas de repente se mistura com o aroma do pão fresco que vem de uma das barracas próximas. O mundo volta a ganhar formas e cores, mas aquele momento, aquele simples, mas carregado olhar, permanece com você, criando uma espécie de estilhaço de tempo. À medida que você se aproxima do coração da vila, o caos do mercado se revela em toda sua grandeza. Os sons dos vendedores que gritam para atrair compradores, os gritos das galinhas, o barulho das carroças pesadas que rangem enquanto avançam por entre a multidão, tudo se mistura em uma cacofonia de vida, suor e negócio. O mercado medieval não é apenas um local de compras, é o ponto onde todas as histórias se cruzam, onde o destino se entrelaça com a necessidade. As barracas de tecidos exibem as lãs grossas e os fios coloridos que balançam com o vento, misturando-se com o cheiro forte de peixe, que logo é abafado pelo aroma do pão recém-assado que vem de uma das padarias próximas. Crianças correm por entre os adultos, rindo e tropeçando nos próprios pés, suas risadas agudas competindo com o murmúrio contínuo das conversas ao seu redor. Você pode ouvir uma mulher reclamando sobre o preço das maçãs enquanto um homem discute com o ferreiro sobre o conserto de uma foice. Cada uma dessas trocas revela a vida simples, mas densa que rege este lugar. E então, você se perde no movimento da multidão, seus passos sendo guiados por um impulso que você mal consegue controlar. As barracas de verduras se estendem à sua esquerda, e você quase sente o gosto do alface fresco e do repolho que está sendo vendido ali. Um cheiro amargo de cebolas empilhadas, agora esmagadas por um carrinho que passa apressado, invade suas narinas. Você respira fundo, tentando se acostumar com essa mistura caótica de aromas, mas seu corpo ainda não se ajustou completamente ao que está acontecendo à sua volta. Você começa a perceber que enquanto a vila e o mercado seguem seu curso, há uma espécie de dança invisível que os habitantes dessa terra executam. Há algo nos gestos dos vendedores, na maneira como as mulheres trocam olhares rápidos entre si e os homens, como as crianças correm e param abruptamente, como se o mundo estivesse assistindo a um espetáculo onde todos, de algum modo, sabem seu papel. As regras não ditas da sociedade medieval são cumpridas à risca aqui, na confusão organizada do mercado. Cada passo, cada movimento, tem um significado profundo, e você se pergunta, às vezes, se consegue acompanhar esse ritmo. Os sons se misturam ainda mais enquanto você segue, agora mais consciente de seu corpo no meio dessa grande tempestade humana. A poeira do chão, levantada pelas rodas das carroças, parece dançar no ar como pequenos grãos dourados, refletindo a luz do sol que já começa a murchar à medida que a tarde se aproxima. O calor da pele, o peso do tecido grosso de sua túnica, tudo parece te lembrar que você está preso em um tempo distante, onde o relógio não é contado por minutos, mas por ritmos naturais que não podem ser apressados. Mas ao mesmo tempo, a vila não parece indiferente a você. Cada movimento que você faz, cada olhar que você lança, é perceptível. Você sente os olhos das pessoas, aquelas que você não consegue ver diretamente, mas que parecem te observar a cada esquina, a cada brecha na multidão. O medo de ser julgado é palpável como um peso invisível que se mantém sobre seus ombros enquanto você caminha entre as barracas. Não há privacidade aqui, pelo menos não da forma como você está acostumado a entender. Aqui, tudo é exposto, as vidas dos aldeões abertas à vista de todos. À medida que avança, seus passos parecem mais lentos, quase como se o ambiente tivesse um efeito de desaceleração sobre você. Você sente o peso do olhar de um homem mais velho, que te observa enquanto examina suas mercadorias, e então, o som de uma criança correndo se aproxima com uma velocidade surpreendente. Você se desvia instintivamente, sentindo o peso da sua capa batendo contra suas... O calor do seu corpo agora parece uma constante, uma lembrança de que você está, de alguma forma, sendo observado o tempo todo. De repente, você passa por um grupo de mulheres, que trocam palavras baixas entre si, seus olhares lançados furtivamente para você. O que eles... Você não sabe, mas sente que cada uma dessas trocas de olhares tem um peso. A vida na vila, embora simples, é carregada de significados escondidos, e parece que você está constantemente no meio dessa rede de olhares e O mercado continua a pulsar ao seu redor, mas algo começa a acontecer. Você percebe que há uma troca acontecendo entre você e a figura à sua frente. Não é uma troca de palavras, mas de presença. A figura que chamou sua atenção anteriormente agora parece se aproximar de você, com um certo propósito. O olhar dele se fixa no seu, e por um momento, tudo o que você consegue ouvir é o som abafado de seus próprios batimentos cardíacos. Não é mais sobre o mercado,
ou sobre o caos que está acontecendo à sua volta. Nesse breve instante, a única coisa que importa é o que está prestes a acontecer. Mas, como em todo jogo medieval, há algo mais em jogo aqui do que um simples olhar. Há regras, e você sabe que, se for muito ousado, as consequências podem ser mais profundas do que o que se vê à primeira vista. O que você faz agora? Qual será o próximo movimento? O jogo começou, e o mercado de onde você se encontra agora será o cenário da troca silenciosa que possivelmente mudará o rumo de sua história. Você já percebeu que, ao caminhar pela vila medieval, os gestos das pessoas parecem ser cuidadosamente calculados. Cada movimento tem um significado oculto, cada palavra dita é um risco, e cada olhar é uma chave para decifrar algo que só quem pertence a esse mundo pode entender. Mas para você, que veio de um tempo onde as palavras fluem como um rio através das telas de vidro, essa nova linguagem se torna um quebra-cabeça imenso e quase indecifrável. O jogo de flertar medieval não é sobre declarações rápidas de afeto, nem sobre beijos furtivos em cantos escuros. Não, aqui, cada gesto é cuidadosamente pensado e executado. Um simples sorriso pode ser interpretado como uma oferta de casamento, um olhar fixo pode ser lido como um convite à cama ou um sinal de desinteresse profundo. A leveza de um toque pode significar algo sutil, mas profundamente comprometedor, e a retirada abrupta de um olhar pode ser o começo de uma separação dolorosa. A pressão é esmagadora, cada movimento seu é pesado, cheio de possíveis interpretações. E então, naquele momento, com os olhos da pessoa que tanto te chamou a atenção fixos nos seus, você sente a tensão do jogo começar a se desenrolar. É quase como se um código invisível tivesse sido lançado entre vocês, um código que você não compreende totalmente, mas que, de alguma forma, faz seu coração bater mais rápido. Você percebe que nada do que está acontecendo pode ser tratado com simplicidade. As coisas não são diretas aqui. Aqui, na Idade Média, as intenções são disfarçadas, como se cada palavra dita fosse um disfarce para algo mais profundo e secreto. O primeiro movimento, nesse jogo silencioso, é sempre o mais arriscado. Você respira fundo e tenta se acalmar, mas a ansiedade bate forte em sua garganta. Você se sente exposto, como se todos ao seu redor soubessem o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, há algo atraente nesse jogo de disfarces, algo que desafia sua compreensão do mundo. Aqui, ninguém ousaria fazer algo sem calcular as consequências de cada ato. Aqui, cada movimento é um risco. Você tenta agir de forma natural, mas como em qualquer jogo, a naturalidade pode ser a maior armadilha. Você se pergunta o que fazer, deve dar o primeiro passo, deve esperar que o outro se mova? O que seria certo aqui? Não há uma resposta simples. Você observa o ambiente à sua volta, as pessoas ao seu redor, todos imersos nesse jogo interminável de olhares e gestos codificados. O mercado continua a funcionar como sempre, mas em seu interior, o mundo parece ter desacelerado. Você sente que todos, de alguma forma, estão prestando atenção em cada passo seu. E é nesse momento que você nota um pequeno, mas significativo, a pessoa à sua frente, sem olhar diretamente para você, mas com uma sutileza que só você consegue perceber, faz um movimento com a mão. Não é um gesto claro, mas para você, é como um sinal. Eles tocam a parte inferior de sua túnica, como se ajustassem o tecido de maneira descontraída. Mas você sabe que naquele movimento, há algo mais. Como se estivessem dizendo, sim, estou esperando. O código está se tornando mais claro, mas ao mesmo tempo mais complexo. Cada gesto agora parece um enigma, e você é desafiado a decifrá-lo. Você sente que não pode deixar passar essa oportunidade. Uma leveza de espírito parece envolver você enquanto a tensão cresce. O jogo, no entanto, não é fácil. Aqui, não há atalho. Não há como avançar sem primeiro entender a lógica dos movimentos. O que você fará agora? Será que você tem coragem de se mover primeiro, ou deverá esperar que o outro faça o próximo movimento? A tensão no ar é palpável, mas é como se o universo tivesse de alguma forma desacelerado, permitindo-lhe perceber até os menores detalhes. O vento que balança as barracas de tecidos, a poeira que sobe do chão e até os sussurros suaves das conversas ao seu redor agora parecem mais distantes. É como se a vila toda tivesse se tornado um cenário distante, e você e a pessoa à sua frente fossem os únicos atores nesse jogo de olhares e intenções disfarçadas. Agora,
O ambiente ao seu redor começa a parecer quase opressor. Cada barulho parece amplificado, como se o mercado tivesse se tornado um palco, e você estivesse no centro, aguardando o próximo ato. Mas ao mesmo tempo, essa sensação de opressão traz uma espécie de prazer inesperado. O risco de tudo isso, a complexidade da situação, a pressão de agir corretamente, tudo isso começa a fazer parte de uma dança que você não sabia que estava preparado para realizar. Finalmente, você sente a necessidade de fazer algo. Talvez seja a sua vez de agir. Os passos que você está prestes a dar podem ser os primeiros em direção ao novo capítulo de sua vida, ou podem ser os movimentos finais antes de uma rejeição silenciosa. Mas uma coisa é certa, neste jogo de flertar medieval, cada passo conta. O mercado continua seu frenético ciclo, mas algo dentro de você agora parece estar desacelerado. Cada passo que você dá em direção à pessoa à sua frente é ao mesmo tempo um avanço e uma retirada. A sua mente está em guerra, tentando entender os sinais que de forma tão discreta foram dados, mas que agora tomam uma proporção diferente à medida que você se aproxima. Há algo mágico na sensação de que, quanto mais perto você chega, mais difícil se torna entender o que está realmente acontecendo. O calor do sol bate com mais força sobre a sua cabeça, e à medida que você caminha, sente o peso da sua túnica de lã, tão quente e tão desconfortável, mas ao mesmo tempo, um lembrete constante de onde você. A multidão ao seu redor parece desaparecer aos poucos, e o mundo ao seu redor se torna embaçado e distante. Você está consciente de cada movimento seu, de cada pequeno gesto, de cada olhar furtivo, porque sabe que tudo isso conta, que tudo isso será lido, interpretado, e talvez até julgado. Cada um de seus passos é um risco, uma aposta de que, no fim, o que você deseja pode se realizar. Quando finalmente chega mais perto da figura que tanto te intriga, você sente o peso da distância entre vocês diminuir, mas ao mesmo tempo, há uma estranha sensação de que ainda há algo intransponível, algo invisível, mais poderoso, que te impede de avançar com a mesma confiança que você teria em qualquer outro cenário. O som da cidade ao seu redor continua sua sinfonia caótica, mas agora parece se tornar um pano de fundo, enquanto tudo o que você consegue ouvir é o som dos seus próprios batimentos cardíacos. Você respira fundo e tenta se lembrar do que aprendeu sobre os sinais de flerte na Idade Média, sobre os gestos súbitos que indicam interesse, os olhares prolongados que são aceitos como corteses, mas que, se não forem correspondidos, podem levar a um afastamento rápido e muitas vezes humilhante. Há tanto a aprender e, ao mesmo tempo, tão pouco a fazer. O que você realmente sabe sobre como agir, como deve se comportar, como fazer a escolha certa, você sente o peso dessa dúvida apertando o seu peito. O caminho até a pessoa à sua frente parece se estender, e a sensação de que está se aproximando de algo importante, mas ainda inalcançável, cresce. O simples ato de caminhar em direção a essa figura, de se aproximar com a intenção de iniciar uma conversa, ou quem sabe, um flerte, já é um movimento ousado. Mesmo assim, seus pés continuam a se mover, um passo após o outro, como se o destino estivesse forçando sua mão. O mercado com sua bagunça incontrolável, agora parece um cenário de espera, onde você está prestes a fazer o movimento que mudará tudo. Você percebe que está quase próximo o suficiente para tocar a pessoa, seus olhares se cruzam novamente, mas dessa vez há algo diferente no ar. O espaço entre vocês parece ser mais do que uma simples medida de distância física. Está carregado de significados que de algum modo parecem intangíveis, difíceis de definir. O sol, agora mais baixo, faz com que as sombras se alonguem e se misturem com os seus pensamentos, tornando o ambiente ainda mais carregado de uma tensão palpável. Você hesita por um momento, tentando perceber a resposta no rosto da outra pessoa, tentando compreender o que seus olhos estão dizendo. Mas tudo o que você sente é o peso de sua própria indecisão. Será que você está interpretando errado o que eles realmente... Cada vez que você se aproxima, a expectativa cresce, o risco de um erro, de um movimento errado, parece maior à medida que o momento se aproxima. Será que a expectativa deles coincide com a sua? Ou será que você está apenas criando uma ilusão na sua mente? O mercado parece perder um pouco de sua agitação enquanto você se aproxima ainda mais.
O barulho das rodas das carroças, o grito de um vendedor tentando atrair compradores, tudo isso parece ir diminuindo de intensidade, enquanto você sente a sua própria respiração se tornando mais rápida. À medida que a distância entre você e a figura diminui, você se pergunta o que fará se de fato se aproximar o suficiente para falar, como começar, o que dizer. As palavras, que costumam vir facilmente agora parecem escassas e pesadas. A tensão está no ar, e você sente que cada segundo que passa é um segundo perdido na construção de uma história ainda por vir. Quando finalmente chega o momento, quando você está a apenas alguns passos de distância, tudo o que você pode fazer é sentir o corpo da outra pessoa se ajustar ao seu movimento. Eles não recuam, não se afastam. Pelo contrário, algo em sua postura sugere que, talvez, o movimento que você fez seja o certo. Você quase consegue ouvir um suspiro do vento quando seus olhos se cruzam novamente, mais uma vez, de forma tão breve, mas carregada de algo que pode ser mais do que simples curiosidade. O mundo volta a desaparecer enquanto você se vê diante de uma possibilidade. Agora, mais do que nunca, a dúvida cresce: o que fazer, falar, ou simplesmente esperar que a história aconteça por si mesma. Você sente que não pode mais esperar, que a decisão está em suas mãos agora. O silêncio entre vocês dois começa a ser insuportável, como se o destino estivesse pressionando, esperando que você faça a escolha certa. E assim, com o peso do mundo nos ombros, você se prepara para dar o próximo passo. Você dá o próximo passo, sentindo o peso da expectativa em cada movimento. O ar, antes carregado de tensão, agora parece mais denso à medida que você se aproxima ainda mais da pessoa que domina todos os seus pensamentos. Seus pés se movem quase sozinhos, como se o destino tivesse tomado conta da direção em que você está indo. Cada passo mais próximo é uma mistura de alívio e terror, a sensação de que, finalmente, você está rompendo a barreira entre o desejo e a realidade, é quase avassalador. E então, como uma tempestade repentina, surge o obstáculo. Não é um gigante ou uma força invisível, mas uma presença que se impõe com o peso da tradição e da vigilância. A mulher, talvez uma mãe, ou quem sabe uma tia, aparece de repente entre você e a figura que você está tentando alcançar. Ela não diz uma palavra, mas o olhar que lança em sua direção é suficiente para fazer seu corpo parar, por um segundo. Como uma sombra que se interpõe entre dois mundos, ela ocupa o espaço com uma autoridade silenciosa que você não pode ignorar. Você percebe imediatamente que o jogo de olhares, que estava se formando entre você e a pessoa agora está à mercê dessa figura misteriosa. Ela é a guardiã de alguma norma, não dita, a sentinela de um mundo em que o namoro não se dá livremente, mas sob a rígida supervisão de famílias, costumes e regras infundadas, que regem a vida mediana. Nesse mundo, qualquer tentativa de aproximar-se sem a permissão de uma figura mais velha pode ser vista como um erro grave. O olhar dela é penetrante, mas não é apenas um olhar de reprovação, não, há algo mais nele. Uma dúvida, uma curiosidade, mas também um certo julgamento que você não pode ignorar. Ela observa com calma, como se estivesse esperando o momento certo para agir. Como se soubesse que você, em algum lugar dentro de si, também espera que a situação se resolva de forma natural, sem mais interrupções. Mas a verdade é que nada acontece na Idade Média sem a intervenção de uma figura mais velha. Por um instante, você hesita, sentindo a pressão dessa presença que ocupa o ar entre vocês dois. A mulher não move um músculo, mas sua postura é clara. Ela não está ali para permitir que algo aconteça sem primeiro passar por ela. Os olhares que trocam entre você e a pessoa de quem você se aproxima tornam-se furtivos, quase como se fosse necessário esconder suas intenções, por trás de uma fachada de indiferença. A natureza do relacionamento entre as duas partes não importa para ela. O que importa é o fato de que um estranho se aproxima de sua família, de seu espaço, e que se não houver um acordo mútuo, isso não será aceito. Você sente a sensação de perda, de que algo estava prestes a acontecer, mas agora está preso em um momento de incerteza. A mulher, embora silenciosa, possui uma força que você nunca poderia imaginar.
Ela não precisa dizer uma palavra para que sua presença seja notada. E à medida que você se vê diante dela, o que parecia um jogo sutil, de olhares e gestos agora se transforma em um campo de batalha onde as regras são diferentes, onde os padrões de comportamento que você está começando a entender, são subitamente desafiados. Você dá um passo atrás, involuntariamente, sentindo o peso do olhar dela aumentar, como se estivesse esperando que você se afastasse. Ela não parece hostil, mas há uma tensão palpável no ar. Como se, no fundo, você soubesse que a sua liberdade de ação ali depende de algo que ela possui o controle. O controle sobre quem se aproxima, o controle sobre como os romances acontecem, o controle de uma sociedade que ainda não permite que os corações se expressem livremente. Os olhos da mulher, sem mudar de direção, observam a pessoa à sua frente com uma calma imperturbável. Eles trocam palavras em voz baixa, talvez, sobre o que fazer a seguir, talvez sobre o comportamento que se espera de quem se aproxima. E você, agora isolado pela presença de um membro da família, sente o peso das expectativas se intensificando. Aquele pequeno mundo de olhares e gestos se transforma em uma prisão, e a chave para sair dela está nas mãos de alguém mais velho, alguém que decide se você pode ou não seguir em frente. Você olha para a pessoa à sua frente novamente, e por um breve momento, ela lhe oferece um olhar cheio de compreensão, como se dissesse: sim, eu também sinto isso. Mas as palavras não podem ser ditas. Na Idade Média, as palavras, assim como os gestos, são pesadas, e o que está sendo dito entre eles não pode ser interpretado sem a devida autorização. O que vem a seguir, então, como você pode continuar com a aproximação quando o terreno é tão minado? Quando a intervenção de um único ser pode mudar tudo, a sensação de estar sendo vigiado não é nova para você, mas no fundo, você sabe que de algum modo, isso faz parte do jogo. O jogo de aproximação que se desvia para o território da aprovação e do controle. O jogo onde, muitas vezes, um passo em falso pode ser fatal, e assim, parado entre o desejo e a aprovação, você aguarda, como se o tempo tivesse desacelerado, enquanto a mulher continua a observar tudo com uma calma silenciosa. Ela não se move, mas a sua presença, seu olhar, tornam-se insustentáveis, e você começa a questionar se realmente está pronto para entrar nesse jogo. Você se vê parado ali, no coração da vila medieval, e é como se o peso do passado tivesse se instalado em seus ombros. Cada passo seu ecoa com a história de séculos, como se o chão embaixo de seus pés estivesse carregado com as memórias de gerações que viveram, amaram e lutaram naquela mesma terra. O mercado, com seu barulho e seus aromas implacáveis, continua sua dança caótica, mas para você agora tudo parece mais lento. Cada pedaço de terra sob seus pés, cada pedra solta na rua, parece contar uma história que de algum modo você está começando a entender. A poeira que sobe do chão misturado à terra seca se entrelaça com o ar quente do dia. O cheiro de palha queimada, de grãos fermentados e o leve odor de suor humano são intoxicantes e ao mesmo tempo familiares. Eles te envolvem como se você estivesse começando a fazer parte do próprio tecido da vila. Cada respiração traz à tona uma nova sensação, uma nova realização de que você não está mais apenas observando este mundo, mas sim fazendo parte dele. E nesse momento você sente a conexão profunda que une os vivos aos mortos, o passado ao presente. O mercado parece um palco, mas você sabe que é mais do que isso. Ele é um lugar onde as histórias não são apenas contadas, mas vividas, onde o peso das tradições se faz presente em cada esquina. As pessoas que passam por você, com seus rostos duros e expressões enigmáticas, carregam consigo o peso de uma cultura imutável, uma cultura onde a honra e a vergonha estão sempre à espreita, prontas para se manifestar a qualquer momento. Você sente isso, não pode ignorar. O ar ao seu redor está impregnado de séculos de expectativas e imposições. Não há espaço para o erro. E ainda assim, aqui está você, tentando navegar por esse campo minado de convenções e normas, que por mais que tente, você não pode simplesmente entender em um único dia. A sensação de que você está sendo observado é inescapável. Cada movimento seu é um reflexo não só da sua própria vontade, mas também das leis não ditas que governam esse mundo. O peso de olhar, o peso de se mover, o peso de se aproximar e afastar, tudo isso é carregado de história.
A história de um lugar que nunca permite que o presente se desfaça sem deixar um rastro de memória. Você percebe que ao se aproximar daquela pessoa, você não está apenas fazendo uma escolha pessoal, mas reescrevendo um pedaço dessa história, se tornando parte de algo maior. À medida que caminha pela rua, agora ciente da maneira como o chão parece se moldar sob seus pés, você sente o olhar pesado da mulher, talvez mãe, talvez tia, ainda ali como um espectro que não pode ser ignorado. Mas o que mais pesa sobre seus ombros é a percepção crescente de que, em cada gesto seu, há um eco distante, um farol de alguém que veio antes e que pavimentou o caminho para todos os que aqui estão. Mesmo que você não compreenda as complexas tramas que conectam essas vidas passadas, você sente que está de algum modo trilhando o mesmo caminho. A poeira do chão se mistura com a poeira do tempo. A terra sob seus pés não é apenas um pedaço de solo sujo e seco, mas um campo de batalhas travadas ao longo de gerações. Cada respiração que você toma, cada passo que você dá, parece absorver as histórias que o ser. A sensação de que o presente é uma extensão do passado, que o que você faz agora reverbera naqueles que vieram antes de você, é uma sensação esmagadora. Tudo o que você sente parece ser amplificado por esses fantasmas invisíveis. Eles observam, talvez não em seus olhos, mas em sua pele, em cada movimento que você faz. E o mercado segue em sua rotina sem fim. As carroças continuam a ranger, os homens continuam a discutir sobre preços de grãos, os mercadores continuam a vender suas mercadorias e as mulheres continuam suas conversas apressadas. Mas para você, agora, tudo isso parece um grande teatro, onde as cortinas estão sempre levantadas e você não pode mais se esconder. O calor do sol que começa a murchar parece mais denso. Ele te envolve e te lembra de que você está ali por um motivo. O jogo de olhares, que se desenrolou mais cedo, e a presença da mulher que bloqueou o seu caminho, tudo isso agora faz parte de uma trama que você não pode mais escapar. Cada passo é um pedaço da história de um lugar que não te permite ser leve ou descomplicado. Aqui, tudo tem um peso, e cada movimento é acompanhado de um olhar atento de quem está ciente do que está em jogo. Você se pergunta, então, se a sua tentativa de romance não é uma tentativa fútil de escapar dessa realidade medieval tão implacável. Como pode haver amor, ou qualquer coisa que se assemelhe a ele, quando os fios do destino parecem estar tão entrelaçados com os de vergonha e honra? Como pode a liberdade ser encontrada em um lugar onde as paredes da tradição estão tão altas e espessas? Mas enquanto você reflete sobre tudo isso, uma coisa se torna clara. Você está ali, naqueles momentos silenciosos, não só para aprender, mas para ser parte de algo maior. Mesmo que não entenda todas as regras, mesmo que não compreenda todos os códigos, você sabe que de algum modo, você está carregando o peso de uma história que não é sua, mas que agora é sua por direito. Cada passo que você dá é um passo em direção a um futuro que já foi decidido há muito tempo. E a poeira, a terra, o mercado e os olhares carregam esse peso de passado que parece não querer deixá-lo ir. O mercado continua a pulsar com sua energia implacável, o ritmo da vida medieval flui sem pausa, mas agora há algo novo no ar. Uma tensão, quase palpável que não havia antes, algo que você não pode ignorar. A figura à sua frente, com seu sorriso enigmático, parece estar te desafiando de uma maneira que você ainda não consegue compreender completamente. O sorriso não é um convite aberto, nem é um sinal claro de rejeição. É algo em entremeio, uma resposta silenciosa à sua presença, uma confirmação de que o jogo, que até agora foi feito de olhares e gestos disfarçados, chegou a um ponto de não retorno. Você tenta se manter firme, os olhos fixos no rosto dessa pessoa, tentando captar qualquer pequeno sinal de intenções. Mas o sorriso deles, que você poderia jurar ser uma expressão de humor, é também uma máscara, uma cortina que esconde mais do que revela. Eles não falam, e talvez isso seja o mais desafiador de tudo. Naquele silêncio, você sente uma pressão crescente, como se fosse obrigado a agir, a preencher esse vazio de palavras com algo significativo. Mas o que pode preencher um silêncio tão carregado de expectativa? O que você, um estranho neste mundo medieval, pode oferecer que não seja um erro ou um desvio das normas rígidas que regem os corações? O sorriso se mantém, leve, mas inquietante, como um reflexo de algo maior, de algo que está acontecendo não só entre vocês dois, mas também em um plano invisível, onde o destino parece se entrelaçar com os desejos e as expectativas. Esse é o jogo, você percebe agora, um jogo de subterfúgios e desafios disfarçados de simplicidade. O sorriso deles é uma promessa demais, mas também um lembrete de que nada vem fácil nesta terra.
Nada vem sem a aprovação de olhares que você ainda não pode entender. A sensação de estar em um desafio cresce. Você, que sempre foi capaz de se comunicar de forma direta, agora se vê preso em um mundo onde cada palavra é pesada, cada gesto é carregado de significados profundos e muitas vezes desconcertante. Você tenta entender o que está acontecendo dentro de você, o que esse sorriso representa, mas o desafio é muito maior do que você imaginava. Não é apenas uma questão de flerte, de querer conquistar o coração de alguém. Não, esse é um jogo de regras silenciosas, de posicionamento, de códigos que por mais que você tente, não consegue decifrar com facilidade. Há algo no ar agora, algo que faz com que você se sinta mais vulnerável do que jamais se sentiu antes. O simples ato de tentar se aproximar dessa pessoa se transforma em uma batalha interna entre o desejo de avançar e o medo das consequências. Cada passo em direção ao desconhecido é mais um risco, mais uma aposta em algo que você não pode controlar. O sorriso deles, ainda enigmático, não ajuda, é como um enigma que desafia sua compreensão do que é certo e do que é errado neste mundo medieval. Mas ao mesmo tempo, há uma parte de você que se sente atraída por esse desafio. Você não pode negar que há algo emocionante, quase intoxicante na ideia de quebrar as normas, de atravessar as barreiras que a sociedade impõe. Aquele sorriso não é apenas uma resposta, é um convite, embora indireto, para que você vá além, para que jogue o jogo sem medo de falhar. O que pode ser mais interessante do que se lançar nesse jogo de desconforto e complexidade? O sorriso continua a te desafiar, e você se pergunta se deve dar o próximo passo. Não há um manual que guie suas ações, não há uma maneira de garantir que ao agir, você não cometerá um erro fatal. Tudo é incerto, tudo é arriscado. O que você sabe é que o sorriso deles está te dizendo algo, algo que você ainda não compreende completamente, mas que de alguma forma te chama a avançar. À sua volta, o mercado continua sua dança de ruídos e cores, mas para você, tudo o que importa é aquele sorriso, o som das rodas das carroças, as vozes dos vendedores, o burburinho da multidão. Tudo isso se perde enquanto você se concentra naquele simples, mas complexo, gesto. E você sente que, ao entender o significado daquele sorriso, você terá a chave para o que está por vir. Mas o que vem a seguir? O sorriso continua sendo uma incógnita, uma linha tênue entre o perigo e a promessa de algo novo. Você sabe que, para responder a esse desafio, terá que ser mais do que uma simples tentativa de conquistar alguém. Não se trata apenas de palavras, mas de ações. Não se trata apenas de se aproximar, mas de fazer parte dessa trama que se desenrola de maneira imprevisível. Cada movimento seu agora parece ser observado por 1 milhão de olhos invisíveis, todos aguardando o que você fará em seguida. E é nesse momento, nesse espaço de incerteza e desejo, que você sente a verdadeira força do desafio. Não é mais sobre um simples flerte, é sobre navegar por um mar de normas e expectativas que você ainda não compreende completamente. Mas ao olhar para o sorriso deles, você sabe que está pronto para tentar, mesmo sem as respostas, mesmo sem o controle. Você sabe que precisa avançar. O que acontece a seguir será o próximo passo no jogo que você, agora, se vê incapaz de resistir. O cheiro do mercado é uma mistura única e inconfundível, um reflexo do próprio tecido da vila medieval. O cheiro de peixe salgado, da terra úmida sob os pés, da poeira que se levanta a cada passo, o perfume forte das ervas que são vendidas como panaceias para todos os males, o inconfundível odor do pão recém-assado vindo da padaria mais próxima. Mas ao mesmo tempo, em meio a esse turbilhão de aromas implacáveis, algo mais se insinua, algo que de algum modo se mistura a tudo, mas se destaca. É o perfume do amor. Não é o perfume doce e floral que você poderia esperar encontrar em livros de poesia ou romances de cavalaria. Não. Este é um perfume diferente. Algo mais profundo. Algo impregnado com a poeira da rua, com o cheiro de suor e do trabalho árduo, com a complexidade das vidas simples de todos ao seu redor. É um perfume de intensidade, de emoções ocultas e de desejos não ditos. Um perfume que mistura o calor da tensão crescente com a doçura da oportunidade. Você sente isso enquanto observa a pessoa à sua frente. O cheiro da aldeia e da vida cotidiana ao redor parece desaparecer temporariamente, e em seu lugar, há um único algo que atrai, e ao mesmo tempo,
desafia, algo que te faz querer avançar e retroceder ao mesmo tempo. Você pode não ser capaz de definir o que é exatamente, mas sabe que está ali, nas suas narinas, no ar que respira, na leveza da brisa que corre pelos seus cabelos, e mais do que tudo, no silêncio que se estabelece entre vocês dois, a sensação de que há algo mais, algo que transcende o simples olhar ou o gesto cortês, se intensifica. O perfume não está em algo tangível, está no modo como seus corpos se aproximam sem realmente se tocar, como o simples ato de respirar na mesma direção faz com que o ar ao redor pareça vibrar. Você percebe que até os menores gestos que você faz, os mínimos movimentos das mãos, parecem amplificados. São gestos que falam uma língua que você ainda está aprendendo a entender. E então, enquanto você permanece ali, imerso nesse mistério de sentidos e emoções, a fragrância das ervas próximas, o pão assado e o peixe, parece se mesclar ao perfume mais intenso que você agora reconhece. O perfume da afeição que está começando a florescer, ou talvez a despontar entre vocês. Não é um amor pleno, não é uma paixão desenfreada, mas é uma semente, uma possibilidade. Você pode sentir isso em cada respiração, na leveza com que o ar parece tocar sua pele. Cada movimento agora se torna mais delicado, mais carregado de significados. À medida que você fica mais próximo dessa pessoa, o perfume parece envolvê-lo mais, tornando o ambiente mais carregado de tensão, mas também de algo suave e quase imperceptível, como se o simples ato de respirar ao lado deles fosse um elo silencioso, uma troca sem palavras, sem gestos, apenas o reconhecimento da presença um do outro. O mercado ao seu redor, com todo o seu tumulto, com os gritos dos vendedores e o som das carroças, continua em seu ritmo incessante, mas tudo isso parece um pano de fundo distante, enquanto você está preso nesse microcosmo entre você e a figura à sua frente. A fragrância que paira entre vocês dois é mais forte do que qualquer outro cheiro que possa invadir o ar. É mais forte do que o barulho do mercado. É a química de um momento que, por mais que você tente racionalizar, não pode ser compreendida com clareza. Ela está no ar, está nos corpos que se aproximam e nas emoções que são trocadas de forma silenciosa. Você sente a força de um olhar, que mais do que nunca parece carregar um peso de significado. O sorriso que antes parecia enigmático agora tem um peso mais denso. Não é só o sorriso de uma pessoa que pode estar brincando ou sendo evasiva. Agora, aquele sorriso parece ser algo mais. Ele carrega o peso do momento presente. Carrega a possibilidade de algo mais profundo que ainda está por vir. E você sabe que ao avançar mais um passo, ao finalmente falar alguma palavra, o que quer que aconteça mudará tudo. Mas no fundo, o perfume do amor não é só o cheiro que você sente nas narinas. Ele está impregnado em cada ato, em cada ação que você decide tomar. Ele está no modo como você se posiciona no espaço entre vocês, na maneira como as palavras que você diz, ou deixa de dizer, ressoam no ar. O amor medieval não é simples. Ele é feito de entrelinhas, de espaços entre palavras e gestos. E é isso que você está aprendendo. Você está se aproximando dessa pessoa, mas está ao mesmo tempo se afastando de tudo o que é familiar. Este jogo, esse amor que você tenta compreender, não pode ser decifrado sem que você se perca um pouco no caminho. A sensação de estar nesse espaço, onde o perfume do amor e da tensão se mistura com os outros aromas do mercado, faz você se sentir em um lugar atemporal. Você sente a terra do passado e o ritmo do presente encontrando na suavidade do perfume que agora para no ar. Cada passo que você dá é uma prova disso. Cada movimento seu está imbuído de uma história maior. O que você não pode ver, o que você não pode compreender por completo, está lá suspenso no ar. O perfume da possibilidade de um amor em um lugar, que por mais simples que pareça, carrega uma complexidade que você ainda está começando a entender. No mundo medieval, a comunicação não se dá apenas por palavras. Não. As palavras são meras ferramentas. São a camada superficial de um oceano muito mais profundo. A verdadeira linguagem, aquela que os corações entendem e que as almas reconhecem, é uma linguagem silenciosa, de gestos e olhares, que falam mais do que qualquer frase poderia expressar. Aqui na agitação do mercado,
onde o caos e a rotina se entrelaçam. Você sente que cada gesto é uma chave, cada movimento das mãos um código a ser decifrado. Você só é ver a pessoa à sua frente, sem palavras, mas com o mundo inteiro de significados nas pequenas nuances de sua postura, a maneira como seus dedos tocam levemente o tecido da túnica, o ângulo do corpo, a posição dos pés. Tudo isso é comunicação. Tudo isso é parte de um diálogo que não precisa de e você, perdido nesse emaranhado de sinais, sente como se estivesse tentando ler uma língua antiga, que é ao mesmo tempo familiar e estranha. O que acontece quando as palavras falham? O que acontece quando o coração sente algo que a língua não consegue traduzir? No mundo medieval, as palavras podem ser escassas, mas os gestos são abundantes. Um sorriso leve pode significar mais do que um poema de amor. Um olhar prolongado pode ser um convite ou uma rejeição. A suavidade com que os dedos de alguém tocam um objeto, a rapidez com que seus olhos se desviam de um rosto. Tudo é parte de uma conversa silenciosa que está acontecendo enquanto o mercado ao redor continua a gritar sua rotina. Você, imerso nesse mundo, onde as palavras precisam ser lidas entre linhas, tenta encontrar um equilíbrio entre o que diz e o que não diz. Há algo nos olhares que trocam entre você e a figura à sua frente, algo que vai além do simples desejo de aproximar. E você começa a perceber que, talvez, os gestos e as expressões que trocam sejam mais importantes do que qualquer palavra poderia ser. Eles não falam, mas você sente que estão dizendo muito. Você tenta acompanhar o ritmo dessa comunicação silenciosa, tentando decifrar os sinais que estão sendo lançados em sua direção. As mãos deles, ainda ligeiramente movendo-se entre os barris de frutas, fazem um gesto sutil, um leve toque na parte de seu corpo que indica que algo está prestes a acontecer. O olhar, que antes estava fixo em você, agora se desvia momentaneamente, mas volta, mais intenso como um convite disfarçado. O movimento suave do corpo, que parece querer se aproximar sem realmente se mover, indica que talvez o próximo passo esteja sendo esperado, mas não for. Você percebe que não é sobre o que você fala ou como você diz, mas sobre o que está implícito no que você faz e no que deixa de fazer. Cada pequeno movimento, desde o jeito como você segura sua túnica até a maneira como seus pés se posicionam, é um reflexo das suas intenções. Aqui, na Idade Média, onde o controle social é mais rígido e as normas mais severas, os gestos são muitas vezes as únicas palavras que são ouvidas. E você, que até agora havia se habituado a ser direto e claro, se vê perdido nesse labirinto de sinais e códigos. O silêncio entre vocês dois, embora carregado de uma tensão delicada, é também uma promessa. Uma promessa de que algo está prestes a ser entendido, algo que vai além daquilo que pode ser dito. Você respira fundo, consciente de que cada movimento seu está sendo monitorado, não apenas pelas pessoas ao seu redor, mas também pelo próprio ritmo da história que está se desdobrando diante de você. As pessoas aqui não falam, elas agem, e cada ação delas, cada palavra não dita, é mais significativa do que qualquer verbo poderia expressar. Você sente a pressão de ser compreendido, mas ao mesmo tempo, a beleza dessa linguagem sem palavras é que ela oferece uma liberdade maior do que as palavras podem conceder. Não é necessário confirmar ou negar nada. Não há necessidade de perguntas diretas, porque os sinais, os gestos, os olhares, já estão dizendo tudo o que é necessário. E você, agora, percebe a profundidade desse silêncio que se estende entre você e a figura que, por mais distante que pareça, é a chave para compreender essa nova forma de comunicação. Enquanto isso, o mercado continua ao seu redor. As mulheres regateiam o preço do peixe, os homens discutem sobre o valor das carnes, e as crianças correm entre as barracas. Mas nada disso parece importar. O que importa agora é o que está sendo dito. Ou melhor, o que está sendo comunicado entre os dois sem que uma palavra sequer seja trocada. Você se pergunta, mais uma vez, quantos momentos na vida são assim, intensamente carregados de emoção, de significado, mas totalmente fora do alcance da compreensão verbal.
O coração bate mais forte, enquanto você observa os gestos da outra pessoa. Você começa a entender que talvez essa comunicação não precise de palavras. Talvez a verdadeira conversa entre vocês esteja acontecendo nesse campo invisível entre olhares e movimentos sutis. Você, que sempre foi habituado a ver a palavra como a principal forma de expressão, agora começa a perceber que o silêncio tem um poder maior do que imaginava. Esse é o mundo medieval, onde a fala é apenas um reflexo de algo mais profundo, onde os gestos falam mais alto do que qualquer discurso, onde o que está sendo dito e o que está sendo silenciado se entrelaçam, formando um tecido tão complexo que até mesmo o mais atento dos observadores não conseguiria entender completamente. Mas você está começando a entender. Cada movimento seu, cada olhar que você compartilha, se torna uma palavra nesse novo idioma que você está aprendendo a falar. E assim, enquanto o mercado de sua volta continua sua marcha interminável, você sente o poder do silêncio, o poder do gesto, o poder do gesto, o poder do uma comunicação mais pura, mais intensa, mais verdadeira do que qualquer palavra poderia ser. À medida que o silêncio se estende, você começa a perceber que está à beira de uma linha invisível, uma linha que separa o que é permitido do que não é, uma linha que é ao mesmo tempo tênue e intransponível. Cada movimento seu é agora carregado de um peso que antes você não compreendia. O ar entre vocês dois, antes espesso com a tensão de não saber o que fazer, agora parece começar a brilhar, com a possibilidade do toque. Mas o toque na Idade Média não é algo simples. O toque é um gesto de imenso significado, e no instante em que você o realiza, todo o contexto ao seu redor muda. A mão, um simples gesto, algo tão natural, tão fundamental para a comunicação humana, mas no seu contexto, no contexto medieval, o simples ato de tocar alguém pode ser um jogo de fogo, uma dança perigosa que pode desencadear reações imprevisíveis. O toque de uma mão pode ser interpretado de maneiras profundamente diferentes. Pode ser um gesto de afeição sincera, mas também pode ser visto como uma ousadia, uma violação dos códigos de conduta que regem as interações entre homens e mulheres. Você observa as mãos da pessoa à sua frente, os dedos levemente encostando nas frutas dispostas nas barracas, a suavidade do movimento, a maneira como elas manipulam o espaço à sua volta com a graça de alguém acostumado a agir com precisão. E então você percebe O risco de ultrapassar limites invisíveis. Cada gesto seu precisa ser calibrado. A mão que se aproxima pode ser vista como uma promessa, mas também pode ser vista como um convite para algo mais, algo que, dependendo da interpretação, pode ser irreversível. Você sente o desejo de avançar, de dar esse passo. Um simples toque no braço. Talvez. Nada ousado. Nada exagerado. Apenas um gesto. Para estabelecer uma conexão mais direta. Mais humana. Mas ao mesmo tempo, há uma força invisível que te impede de seguir em frente. O peso da sociedade medieval te observa. O peso da história e da moral te vigiam. Uma mão estendida, por mais suave que seja, pode ser o fim de tudo. A dor do abandono social, a humilhação pública, tudo isso pode se desencadear com um único movimento errado. O risco é claro. O que você acha ser um gesto de afeto pode ser visto como uma ofensa irreparável. O toque, aqui, não é apenas uma simples troca de carinho. Não é um conforto passageiro. Ele é um contrato silencioso com a sociedade, com os outros ao seu redor e com você mesmo. Aquele simples gesto de estender a mão pode ser interpretado como um pedido, uma exigência ou um direito. E se o outro não estiver preparado para receber esse gesto? E se o gesto for interpretado como uma agressão? A ideia de um toque tão simples como este se torna uma mina terrestre. E você, com cada movimento, sente a pressão de saber como navegar por esse campo minado. O toque, que em muitos outros lugares do mundo poderia ser apenas uma troca sem consequências, aqui é um campo de batalha. Os olhares continuam a trocar, mas agora você percebe que algo mudou. Algo mais profundo do que o simples jogo de olhares ou palavras não ditas. Você
Sente o peso do toque como nunca antes. A mão que você deseja estender pode ser o começo de uma história que não tem volta. O impulso, o desejo, tudo parece gritar dentro de você. Mas há também a razão. O entendimento de que cada movimento deve ser cuidadosamente medido. O mundo ao seu redor, que antes parecia distante, agora está em sua frente. Esperando, finalmente você se vê diante de uma escolha. Um simples toque. Nada mais. E por um momento, você se sente perdido. Como se o destino estivesse se concentrando nesse único segundo, onde a história de sua vida, o curso de tudo o que você deseja, estivesse sendo decidido pelo movimento de uma mão. O risco é grande. Você sabe disso. Você sente o peso da história, da tradição, da moral e da expectativa sobre você. Eles esperam que você faça o certo. Eles esperam que você siga as normas. E, no entanto, há algo em você que não quer mais se prender a essas regras. O que é um toque? Afinal, um simples movimento da mão. Um contato que pode dizer mais do que qualquer palavra. O problema não está no toque em si. O problema está em como ele é recebido. O problema está em como os outros interpretam aquilo que, para você, é apenas um gesto de conexão. Mas para o mundo medieval pode ser uma transgressão. Você sente o olhar pesado de quem está observando. A pressão dos olhares ao seu redor. O que será de você? O que será de você se o toque for mal interpretado? Você se pergunta, por um momento, se realmente vale a pena. O toque, no entanto, não pode ser apagado. Ele está no ar, e você pode sentir sua mão quase que automaticamente se estender, mesmo sabendo o risco que isso representa. O que acontece quando você ultrapassa os limites de uma sociedade que vive e respira normas não ditas? O que acontece quando você se arrisca a fazer algo que pode transformar sua vida para sempre? O que acontece quando o desejo é mais forte que o medo, quando o impulso é mais forte que as regras? Aqui, na Idade Média, o toque não é apenas um gesto de afeto. Ele é uma transgressão. E é nesse espaço de incerteza, onde as regras e os desejos se misturam, que você finalmente decide qual será o próximo passo. Você já sente a mão se aproximando, como se não pudesse mais impedir. O toque está prestes a acontecer, mas você sabe que ele será mais do que um simples gesto de carinho. Ele será o marco de um novo começo, ou talvez, de um fim. O toque que você sentiu tão próximo, quase tangível, parece evaporar no ar à medida que você se vê imerso na sensação de estar sendo observado. O mercado, com sua efervescência habitual, perde o foco por um momento, e a realidade ao seu redor se distorce. Você percebe que não está mais apenas lidando com um simples flerte ou uma troca de olhares carregados de emoção. Não. Agora, a situação ganhou dimensões muito maiores. Agora, há algo mais em jogo, algo que não está apenas relacionado ao desejo ou à afeição, mas às regras invisíveis e implacáveis que regem as vidas de todos nesta aldeia medieval. Na Idade Média, o amor não é um espaço privado. Ele não existe apenas no campo do coração ou do desejo. O amor, ou pelo menos a ideia de relacionamento, está sempre atrelado à família, ao status, à honra e à proteção dos interesses de grupos e clãs. Você percebe isso no momento em que aquele olhar, aquele toque sutil e tentador, é interrompido pela súbita presença de uma nova figura que surge do meio da multidão. A mulher que antes estava distante, observando a cena com a calma de quem conhece os limites de tudo, agora se aproxima mais. Ela não diz uma palavra, mas seu olhar é claro e preciso. É o olhar de uma protetora, de alguém que está ali para garantir que tudo se mantenha dentro dos parâmetros de segurança social. Você sente uma pressão invisível aumentando. As intenções que pareciam fluir naturalmente entre você e a figura à sua frente agora são interrompidas pela realidade da vigilância familiar. Esse é o momento em que você entende a verdadeira complexidade do jogo no qual se envolve. O amor, ou o que se parece com ele, não é uma expressão individual, mas algo que é filtrado e verificado por aqueles que detêm o poder sobre você e o outro. Aqui, as famílias são as verdadeiras donas do destino, e cada movimento seu será julgado por olhos que conhecem as regras e as exceções mais do que você jamais poderia imaginar. O sorriso que você viu antes tão encantador e promissor, agora é apenas uma fachada que esconde o peso de uma responsabilidade maior.
O toque que quase aconteceu é agora um risco maior do que você pode suportar. Você sente a presença daquela mulher, talvez uma mãe, talvez uma tia, ao seu lado, e tudo o que você consegue pensar é em como o que parecia ser o início de algo agora se transforma em um campo minado. A pergunta que surge na sua mente é clara: até que ponto você pode ir sem desafiar as expectativas que regem este lugar? O que aconteceria se você ultrapassasse a linha? O que aconteceria se um simples gesto ou palavra se tornasse o gatilho para uma série de reações que você não pode prever? Os olhos da mulher estão fixos em você, e você sabe que está sendo avaliado. Cada movimento seu, até o mais imperceptível, é observado. Você sente o peso dessa vigilância, não apenas dela, mas de todos ao seu redor. A tensão cresce quando você percebe que em uma sociedade como a medieval, não há espaço para a ação individual sem a validação daqueles que têm poder sobre você, e naquele momento, o desejo, o jogo de olhares, o impulso de agir em direção ao outro, tudo isso foi, de certa forma, uma ilusão. Você nunca esteve realmente livre para agir como quisesse. Não aqui, não em um lugar onde os olhos da família, do clero, da comunidade, estão sempre presentes. A figura à sua frente, que agora parece mais distante do que nunca, também está ciente disso. Eles, assim como você, estão prontos para jogar o jogo, mas também sabem que este é um jogo de risco. Não é apenas sobre o que os dois querem, mas sobre o que as famílias, o que é permitido, o que será aceito. Você tenta disfarçar a tensão que se instalou em seu corpo, mas é impossível. A mulher, a guardiã silenciosa do que é adequado e do que não é, ainda está ali, observando. Não há como ignorá-la. Não há como fugir do que ela representa. E você, que achou que estava simplesmente participando de um flerte, agora percebe que está no centro de algo muito maior. Você está prestes a cruzar uma linha que pode não ter volta. Um simples erro, um simples movimento, e as consequências podem ser mais devastadoras do que você poderia imaginar. O mercado, que antes parecia o centro da vida da aldeia, agora parece ser o pano de fundo de algo maior. A verdadeira batalha acontece nos olhos daqueles que te observam. Você se pergunta quantas histórias não foram destruídas pela intervenção de uma única figura de autoridade. Quantos desejos não foram esmagados pelo peso da responsabilidade, quantas vidas foram moldadas não por suas próprias escolhas, mas pelas expectativas de um sistema que rege tudo em torno deles. Mas você sabe que não pode parar aqui, o jogo precisa ser jogado. Mesmo que você não tenha as cartas certas, mesmo que as regras ainda sejam um mistério para você, e ainda assim, uma parte de você se pergunta o que seria de você e da figura à sua frente se conseguissem se afastar da vigilância constante. O que seria de vocês, se por um breve momento, o peso das famílias, da tradição e da honra pudesse ser ignorado? Mas, como tudo na Idade Média, essa liberdade parece distante, como um sonho que nunca pode ser alcançado. E então, o olhar da mulher se suaviza por um momento, um pequeno gesto, talvez inconsciente, mas que você percebe. E no fundo, sabe que a vigilância vai continuar. O jogo não terminou, mas as regras agora estão mais claras. Você tem as mãos atadas, mas também sente, de alguma forma, que a liberdade é uma questão de tempo, de coragem, de ousar desafiar o que é esperado de você. Mas por agora o jogo continua. E você, entre os olhares e os gestos de vigilância, está prestes a descobrir até onde pode ir antes que tudo isso se desfaça. O mercado, com toda a sua agitação, continua a girar ao seu redor, como se nada tivesse mudado. Mas para você, tudo mudou. O peso das expectativas, a vigilância das famílias, o jogo de olhares e gestos, tudo parece estar se acumulando em um único ponto. A linha invisível entre o que é permitido e o que é proibido nunca foi tão nítida. Cada movimento agora é um risco. A simples ideia de dar um passo mais próximo, de tocar a pessoa à sua frente, parece carregar o peso de uma decisão irreversível. Você olha para eles, e a pergunta que se forma em sua mente é simples: o que acontece agora? Será que isso vai além do olhar que compartilha? Vai além do sorriso que antes parecia promissor, mas agora, na sombra das famílias, parece estar se desvanecendo? A verdade é que você não sabe. Não sabe o que será de vocês dois, mas sente, lá no fundo, que algo está prestes a acontecer. O mundo ao seu redor desaparece, e por um momento, tudo o que existe é o espaço entre você e eles. O calor do dia começa a diminuir,
A luz suave da tarde mergulha no ambiente ao seu redor, e a poeira que antes parecia sufocante agora se mistura com a sensação de um fim que se aproxima. Você sente que o que começou como um simples flerte, uma curiosidade inocente, agora se transformou em uma questão existencial. O que vai ser? O beijo ou a despedida? O gesto de coragem ou o retorno à segurança das normas? A coragem de ir além do esperado? Ou a obediência às regras familiares que sempre governaram a vida da aldeia? Você observa, mais uma vez, a figura à sua frente. O sorriso que antes parecia cheio de promessas agora se perde em uma expressão de incerteza. Eles estão, como você, à beira de um precipício, sem saber se devem ou não dar o próximo passo. O mundo está esperando que uma decisão seja tomada, e no entanto, tudo continua suspenso no ar. O toque que parecia inevitável, agora se torna um peso que puxa suas mãos para baixo, como se a gravidade da tradição medieval fosse mais forte do que qualquer desejo de agir. A vigilância de todos ao redor, a presença da mulher, a constante lembrança de que qualquer erro pode significar mais do que um simples afastamento, começa a fazer você duvidar. Como agir? Como fazer a escolha certa? O que é certo? O que é permitido? O que será de você, de nós dois, se essa linha for cruzada? O medo, agora começa a se infiltrar novamente, uma sensação familiar de que não há caminho sem risco e que, talvez, o risco seja grande demais. Você respira fundo, tentando se acalmar. Tudo o que você sabe é que para avançar, algo tem que mudar. Algo precisa acontecer. O tempo parece parar, o mundo ao redor se desfaz, e você percebe que está no centro de algo maior do que qualquer um de vocês dois. Não é apenas um flerte, não é apenas uma troca de olhar, é a história do destino, do amor e da tradição, tudo em uma única escolha que, de algum modo, pode ser o fim de uma história ou o começo de uma nova. E então, sem saber o que exatamente te empurra, você se move. Você dá um passo não um passo firme, mas um movimento hesitante. O mundo ao seu redor, com todas as suas vozes e sons, parece se silenciar quando seus olhos se encontram mais uma vez com os de quem está à sua frente. E naquele momento, algo muda. Você sente o toque que você tem, e agora parece inevitável, não por pressão, mas por algo mais profundo, por algo que você não consegue mais negar. Você estende a mão, ainda com receio, mas não pode mais impedir, e de alguma forma, você sente que, ao tocar essa pessoa, ao quebrar a barreira que separa o desejo da ação, você não está mais apenas cruzando uma linha, mas construindo uma ponte. O risco, o medo, a vigilância, tudo isso se dissolve naquele breve toque, como se o mundo finalmente estivesse pronto para aceitar que o amor, ou o que quer que seja que está crescendo entre vocês, não pode ser controlado, não pode ser moldado pelas expectativas de uma sociedade que vive à sombra da tradição. Você sente o calor de sua pele, o simples toque da mão parece carregar o peso de todo o medo, e toda a tensão que você experimentou até agora. E por um breve momento, tudo o que importa é esse gesto, essa pequena decisão que, de alguma forma, dá vida ao que poderia ter sido uma despedida, um recomeço. Você observa a figura à sua frente mais uma vez. O sorriso, antes enigmático, agora parece cheio de compreensão, e há algo em seus olhos que reflete exatamente o que você sente. Não há palavras. Não há mais necessidade de palavras. A decisão foi tomada, o mundo continua a girar ao seu redor. Mas por agora, tudo o que importa é o que está entre vocês dois. E então, de maneira quase imperceptível, mas indiscutível, os lábios se... Não é um beijo ardente, mas é o início de algo que pode florescer ou desaparecer com o passar do tempo. Mas naquele momento, você sabe que o risco valeu a pena. O mundo medieval, com todas as suas regras e restrições, agora parece distante, como um eco abafado de algo que você nunca mais precisará temer. O que será do amanhã? O que acontecerá com o amanhã? Você não sabe, mas naquele instante, você sente que finalmente deu o primeiro passo em direção a algo novo, algo livre das correntes que sempre o prenderam, o fim de uma história ou o começo de uma nova. Talvez ambos. Mas por agora, tudo o que importa é o beijo, o simples e silencioso beijo.